Meu nome é Emily Ferreira Trevisani Olívio, coordenadora do curso de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Cornélio Procópio. Nesse momento, daremos início à terceira noite do 9º Simpósio Paranaense de Engenharia Mecânica da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio. É um evento técnico-científico que tem o intuito de mobilizar a comunidade técnica regional e estadual em torno da academia, para o intercâmbio de conhecimentos e inovações e para a divulgação das tecnologias recentes e pesquisas científicas da área de engenharia mecânica. O evento tem por objetivo promover aos estudantes egressos, profissionais da área, professores e comunidade a familiarização com conhecimentos de vanguarda pertinentes ao ramo da engenharia mecânica. Convidamos para fazer a abertura desse terceiro dia de evento o presidente do 9º CIPEM, professor José Aparecido Lopes Júnior. Bem, obrigado, Emily. Boa noite a todos. É com muita alegria e satisfação, né? Isso eu posso dizer em nome da comissão do CIPEM também, que estamos aqui dando início a mais essa palestra que encerra o ciclo desse 9º CIPEM. Este ano, né, nessa modalidade, com uma direção mais motivacional e incentivadora, né, em relação ao nosso próprio curso, mas também procurando apresentar várias possibilidades que esperam vocês como alunos aí fora, né, além da UTFPR. Então, quem melhor para contar isso que os nossos próprios alunos, né? Então, na nossa primeira palestra, ouvimos o nosso egresso heliotérico, né, que compartilhou um relato de perseverança e superação dentro da vida pessoal e acadêmica, né? Hoje ele é gerente da Cocomar Máquinas Agrícolas, representante do grupo John Deere, aqui em Cornélio, região. Né? Posteriormente, tivemos a oportunidade de compartilhar as experiências de nosso egresso Renan, hoje residente em Londres, né? É oficial especialista em técnicas e aerodinâmica aplicada. E para fechar esse ciclo, né, nós teremos a palestra da nossa egressa Micaela. Exemplo que as mulheres também podem e são, né, destaques nessa área profissional. Muito obrigado. Uma excelente palestra a todos. Agradecemos as palavras e daremos início à palestra, que será proferida pela aluna egressa, Micaela Matsubara. Engenheira mecânica pela UTFPR Cornélio Procópio, trabalhou nas indústrias brasileiras de 2016 a 2019, ano que se mudou para a Irlanda em busca de novas oportunidades. Atualmente, é engenheira de manufatura da DePuy Science, empresa referência no ramo de próteses ortopédicas e uma das ramificações do grupo Johnson & Johnson na Irlanda. Gente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com todos. Queria agradecer a todos os professores que estão presentes, que eu já fiquei sabendo que vários já estão assistindo. Então, é um prazer estar aqui. E eu vou contar um pouco da minha história para vocês, como a professora Emily já falou. Me aventurei para os lados de cá do oceano. Vou contar um pouquinho para vocês como que eu fiz tudo isso, o que deu certo, o que deu errado. E vamos ver o que vai dar. Vou compartilhar a tela com vocês. Bom, me apresentando então, meu nome é Micaela, eu tenho 28 anos, eu sou de Londrina, Paraná, pertinho aí de Cornélio. Como a professora Emily já falou, eu me formei em engenharia mecânica em 2017. Eu sou da turma de 2011, segundo semestre. E hoje, então, eu sou engenheira de manufatura da DePuy, que é uma das ramificações do Johnson & Johnson, do grupo Johnson & Johnson, né? E aí, como professor... É o Sidão, gente. O José Aparecido, assim, é o Sidão. Como o Sidão falou, vocês tiveram aí um ciclo muito, muito bom de palestras. A primeira com uma história muito boa de superação que eu assisti também, gostei bastante. E a segunda mais voltada para pesquisa, né, que foi muito interessante.
E hoje a gente vai ver o que vai dar, então aí vamos ver o que eu tenho para contar para vocês. Na UTF, então, a gente sabe que, não sei vocês, né? Mas quando eu entrei, eu não tinha essa visão que eu tenho hoje. Então, se eu tivesse essa visão que eu tenho hoje, o que eu teria feito diferente? Eu teria investido em iniciação, em publicação de artigos, que isso faz uma diferença para quem está pensando em currículo, assim, e para a vida também, né? Então, você sempre vai sair na frente em currículo de alguém que tem, se você tem, de alguém que não tem, né? Então, eu teria investido, não fiz, e hoje, olhando para trás, falo, putz, seria bom ter feito. Na minha época também o BAJ já estava começando, mas já era muito interessante. Teria investido em projetos extracurriculares, né? Fazer o diferencial, que isso te dá uma vivência muito grande e faz a diferença para quem está te olhando e sabe que você tem uma formação boa, mas todo mundo tem. O que você tem de diferente, né? E aí também, na minha época, era mais o Ciências Sem Fronteiras, que foi uma oportunidade que eu também não fiz, deveria ter feito. Mas estamos aí, seguimos a vida e vai dar tudo certo. E também 3 coisas, então, que a UTF me deu, que na verdade não são coisas, né? Obviamente, primeiro de tudo, me deu conhecimento, que tudo que eu aprendi lá eu consigo aplicar hoje em dia e foi o que me fez chegar onde eu estou hoje. Me deu um marido, gente. Pois é, a gente não casou quando a gente estava na faculdade ainda, mas a gente se conheceu numa DP de Física 2, porque quem fez Física com Poderoso e passou, parabéns, porque a gente estava na DP lá. E também me deu amigos e histórias. Queria compartilhar uma história com vocês, que eu sei que ele está aqui assistindo. Professora Mauri, eu acho que ele conta essa história ainda, que ele tinha um aluno que era um muito bom aluno, mas tinha uma letra feia, mas uma letra feia. E aí, numa prova, esse aluno fez a prova e o Amorim não conseguia saber o que estava escrito naquela prova. Aí ele teve que chamar o aluno e nenhum aluno sabia o que estava escrito nessa prova. E aí, segundo o aluno aí, diz que era um 0, viu? Não era um 8, não. Mas aí ele tem um recado para você, professor, e para todos os professores também da UTF que fez aí a nossa história. E aí, então, se tem uma coisa que eu fiz certo na faculdade, foi a parte do estágio. Eu comecei o estágio, então, na Dori Alimentos, que é uma empresa que faz balas e pirulitos na fábrica que eu trabalhava, né? Que é em Rolândia, mas ela tem a matriz que fica em Marília, São Paulo. E aí eu acho que bastante gente conhece, pelo menos um amendoim com cervejinha, e o pessoal tem certeza que já comeu. Então, na Dori, eu comecei no estágio, antes de formar, né, obviamente, estágio obrigatório, e logo que eu comecei, eles tinham tido uma auditoria, que na auditoria eles detectaram um problema com documentação. Então, no meu estágio, eu fiquei para atualizar essa parte de documentação e também atualizar os planos preventivos das máquinas, porque eles tinham algumas máquinas que já não eram mais utilizadas na linha de produção e essas máquinas ainda tinham planos de manutenção ativos e eles tinham novas máquinas que ainda não tinham planos ativos de manutenção. Então, eu fiquei nessa parte de atualização e fazia parte de levantamento de dados para manutenção corretiva, que mostrava quais máquinas precisavam de mais atenção da supervisão, da coordenação, que iam dar problemas mais sérios, né? Que já tinham quebrado várias vezes
por algum motivo e iam dar uma parada séria no futuro. Aí, então, em 2017, eu fui contratada para o grupo do PCM, que é o Controle e Planejamento da Manutenção. E aí, então, com os planos preventivos atualizados das máquinas que eu tinha feito no estágio, eu comecei, então, a planejar esses planos conforme eles tinham data para vencimento. Então, eu via a disponibilidade de técnicos que a gente tinha para a próxima semana, via os planos preventivos que a gente tinha que ser executado, e aí fazia a ligação, né? Planejava da melhor maneira possível para os técnicos. A gente fez a implementação dos KPIs também. O pessoal aí talvez saiba mais que eu já não lembro tanto assim, mas os KPIs são indicadores de performance das linhas. A gente implementou em todas as linhas da fábrica, começamos com uma piloto, e aí a gente conseguia ter noção de quanto tempo demorava entre uma quebra e outra, quanto tempo era a média de reparo de cada máquina, da linha em geral, e foi conseguindo melhorar esses indicadores, que significava uma melhoria de produção de uma maneira geral. E também participei da integração de dados da empresa pelo SAP, que eles utilizavam bastante o SAP muito individual, assim, cada setor utilizava o SAP para o que eles precisavam. E aí a gente foi começando a conversar tudo, a fábrica inteira conversar pelo mesmo sistema, que daí isso te dá uma qualidade de informação muito melhor, né? Aí então, fui trabalhando e fui vendo que a coisa não era fácil, e aí fui pensando, e aí veio a decisão de querer sair do Brasil. E aí, o que acontece? Eu ia mudar minha vida inteira, eu ia largar tudo que eu conhecia, eu ia largar todo mundo, todos os meus amigos, minha família, ia largar tudo para fazer o quê? O que eu queria que esse lugar que fosse me acolher tinha que ter para eu realmente mudar. Então, o que era meu objetivo, que era prioridade para mim, era visto. Então, eu tinha que ter uma possibilidade de ficar no lugar por tempo teoricamente indeterminado. Eu tinha que ter oportunidade de trabalho na área de engenharia, porque afinal de contas, né, sofri aí 5 anos na mão desses professores. E precisava ter qualidade de vida. Eu não ia largar tudo que eu conheço, não ia sair tanto da minha zona de conforto se eu não tivesse uma qualidade de vida no fim do túnel, né? Então, com esses objetivos em mente, eu comecei do maior para o menor. Então, quais eram as minhas opções? Eu tinha Canadá, que tem vários incentivos para a área tecnológica. Eu tinha Estados Unidos, que é Estados Unidos, né? Não precisa falar muita coisa. Tudo de maior que a gente tem, assim, foram eles que dizem que inventaram, pelo menos. E aí tínhamos Europa. E aí o que pesou na minha decisão? Foi que eu tenho a cidadania europeia. A minha mãe tirou a minha cidadania alemã quando eu era muito nova, então ela estava guardada na gaveta. E se eu tenho a cidadania europeia, significa que eu sou uma cidadã europeia, mesmo que eu não nasci aqui. E isso me dá o direito de viver, de trabalhar, de tudo, sem eu precisar comprovar nada. Eu preciso somente do meu passaporte e boa vontade. Então, foi um fator principal que me fez escolher a Europa. E aí, então, dentro da Europa, para onde que eu vou? Que vem na cabeça de todo mundo, Inglaterra ou Reino Unido, né? Que é o maior país de língua inglesa. Mas vem também a Alemanha, que é uma grande potência na área de engenharia. Só que o que eu, pesquisando, descobri foi a Irlanda. Que
falo a gente, porque daí foi uma decisão minha e do meu marido, né? A gente descobriu a Irlanda nesse meio do caminho aí. E aí a Irlanda, então, ela tinha todos os requisitos que eu queria. Falei, então vamos para a Irlanda. E aí, isso demorou, assim, 1 ano e meio, 2 anos, entre decidir, fazer todas as pesquisas e realmente embarcar. Porque a gente não ia fazer uma mudança tão grande assim, meio planejada, né? A gente pesquisou todos os detalhes, a gente sabia tudo o que esperar e a gente conseguiu tomar as melhores decisões ainda do Brasil. Então, algumas das questões que a gente pesou e pesquisou e tentou entender do Brasil antes de vir. Eu, como cidadã europeia, eu poderia vir primeiro e eu já poderia começar a trabalhar. Então, a pergunta era, eu vinha sozinha para trabalhar e meu marido vinha depois? Porque daí isso significa que o meu emocional, teoricamente, pesaria mais, porque eu estaria fazendo a mudança inteira sozinha. Ou viria nós dois juntos, e aí o dinheiro que a gente tinha guardado daria para menos tempo. Porque se são 2 comendo, são 2 morando, são 2 gastando, né? Então, eu decidi vir sozinha, achei que o emocional não pesaria tanto, porque eu teria a segurança de ter o dinheiro garantido para eu me virar, para eu poder me arranjar, para eu poder encontrar um emprego por mais tempo. Então, foi uma decisão que a gente tomou. A gente pesquisou muito o custo de vida, aluguel, quanto que ia gastar de mercado, quando que ia gastar, ia precisar de plano de saúde, ia precisar disso, ia precisar daquilo, para a gente ter uma noção básica de quanto de dinheiro a gente precisaria guardar antes de vir para cá, né? E vocês devem saber mais que eu que o euro tá caro. Então, já era caro agora, então. E outra questão, quando é verão no Brasil, é inverno aqui. Então, quando que eu viria para cá? Eu vou chegar no inverno aqui, que escurece 4 horas da tarde, e vou ter essa mudança de clima tão brusca, ou eu vou chegar no verão, que daí é um clima mais ameno, tem mais empregos, mas tem mais concorrência. O que ia pesar para mim? Eu acabei decidindo chegar em maio, então mais ou menos aí no meio da primavera, porque eu não quis pegar o inverno logo de cara e foi bom que eu não peguei. Eu, como cidadã europeia, eu não precisaria de visto, mas eu precisava tirar a documentação aqui, que seria como se fosse um CPF do Brasil, para eu pagar imposto, para eu fazer toda a minha, né, prestação de contas aqui com a Irlanda, mas é um processo bem simples. Então, o que pesou foi o visto do meu marido, que daí ele, por ser casado com um cidadão europeu, ele pode pedir esse visto. E aí, a gente fez todo estudo desse processo e a gente entendeu que tinha feito a escolha certa, porque se a gente tivesse escolhido a Alemanha, ele teria que fazer uma prova de alemão, e aí fica mais difícil, né? E outra coisa que a gente pesquisou também é questão de emprego. Poxa, eu vou chegar lá, eu já vou conseguir um emprego na área, eu vou demorar quanto tempo, mais ou menos, para conseguir esse emprego? Como que eu vou fazer até conseguir esse emprego? E o que a gente viu foi que era mais fácil, mais certeiro a gente encontrar um emprego de qualquer coisa, seja em restaurante, seja em hotel, seja em loja de varejo, qualquer coisa assim, até a gente conseguir um emprego na área, porque daí tem dinheiro entrando, né? Então você fica mais tranquilo para poder levar o tempo que for para arranjar um trabalho que você quer. Então foi mais ou menos essa linha de raciocínio que a gente usou. E aí, então, cheguei, né? Essa foi a primeira foto que eu tirei, ainda pelo avião, da famosa Ilha Esmeralda. Mas aí talvez algumas pessoas conheçam mais, assim, por alguns outros motivos, tipo esses.
Questão de curiosidade, se eu não me engano, só tem uma fábrica da Jameson no mundo, e essa fábrica fica na cidade que a gente está, que é Cork. Então, se você tá tomando um Jameson, saiu daqui. Então, como tinha aparecido nas nossas pesquisas, né, comecei trabalhando num restaurante. Eu trabalhava na cozinha do restaurante, lavando louça, e foi, assim, uma experiência que ninguém quer trabalhar lavando louça, né, mas foi uma experiência que enriqueceu muito. Só o chegar aqui e ter contato com nativos, ter contato com o chefe de restaurante, que o chefe era francês, então ele fazia muita comida típica da França. Tinha um chefe mexicano que fazia também as comidas tradicionais do México. Então foi bem assim uma experiência que eu me senti em casa, porque tinha de tudo. Tinha irlandês, tinha francês, mexicano, espanhol, tinha várias nacionalidades, então o pessoal me acolheu muito bem, assim, e me fez entender como que era a vida aqui, como que realmente acontecia, né. Nesse meio tempo, quando eu estava trabalhando ainda, procurando sempre emprego na área de engenharia, eu entendi que era mais fácil se eu começasse no chão de fábrica de uma empresa e começasse a procurar vagas internas nessa empresa. E aí eu teria uma chance maior de crescer. E aí foi o que eu fiz então. Eu comecei na linha de produção da Alcon, que é uma empresa de medical device, que ela produz lentes, só que não são aquelas lentes de contato que você tira e põe todos os dias. São lentes inseridas cirurgicamente para pessoas que têm problema de catarata. E aí eu comecei trabalhando em chão de fábrica, batendo meta, toda aquela coisa de fábrica mesmo. Na Alcon a gente tinha várias estações, assim, a gente trabalhava no setor de clean room, que eles chamam, que é a parte de que você está limpando e tratando esses medical devices para já ir para o consumidor. Então, é tudo limpíssimo. Você vai da cabeça aos pés vestido, que eles chamam de bunny suit, que é aquelas roupas que você coloca por cima da tua roupa, né? E você coloca esse bunny suit, você coloca uma touca e coloca no sapato também, que é para não sujar nada dentro da fábrica. E então a gente tinha várias partes de lava a lente com isso, lava a lente com aquilo, seca desse jeito e faz assim, faz assado. Tudo para ela estar apta para poder entrar no corpo humano, né? E aí chegamos, então, na famosa Johnson & Johnson. Tive uma sorte enorme de entrar nessa empresa, que é é difícil achar, assim. É uma empresa muito boa do que ela faz, assim, dentro da fábrica, é muito legal. E ela começou, antes de ser a Johnson & Johnson, ela era Seabury Johnson, que eu até não sei como é em português. Era uma fábrica de plasters. Plasters é o Band-Aid. Eu sei que Band-Aid é marca, mas a marca é da Johnson & Johnson, então a gente pode comentar, né? Era uma fábrica de Band-Aids e daí depois ela foi crescendo. E hoje ela tem 3 diferentes ramos, que daí são... A primeira delas é a farmacêutica, que é a Janssen. Em época de Covid, todo mundo conhece a vacina de dose única da Janssen, né? É parte do grupo Johnson & Johnson. Ela tem também a parte de Customer Care, que é a parte de fraldas, de Neutrogena, de shampoo, de creme, essas coisas assim. E ela tem a parte, então, que é pouco menos conhecida, acho que só conhece quem realmente precisa ou quem trabalha com isso, que é a Depuy Synthes. É a parte de medical device e a gente produz
próteses ortopédicas para joelho e quadril. E aí, o que eu estou falando, né? Então, são esses os produtos que a gente faz. Essa primeira foto, né, é a parte de joelho, que também é a segunda, são 2 produtos diferentes. E a parte da direita é a parte de quadril. Então, a gente faz do zero essas peças, assim. E aí faz como, né? Então, eu vou ser meio vaga aqui, porque eu assinei vários contratos de confidencialidade quando eu entrei. Mas a gente está produzindo um produto novo, que eu vou chamar de Projeto 1, que é o projeto que eu estou trabalhando. E a gente produz como? Pelo processo de fundição por cera perdida. Então, a gente tem um molde em metal e a gente faz a injeção de cera nesse molde de metal. Então, teremos o produto que a gente quer em cera. Então, pegamos esses produtos em cera, fazemos a montagem na árvore. Essa árvore passa pelo processo de revestimento com lama, depois revestimento com areia. Alguns passam por revestimento de lama, revestimento de areia de novo. E depois espera secar para ele formar a casquinha, certo? Depois da casquinha solidificada, tiramos a cera de dentro e aí vai ficar a parte oca, né? Então, com a parte oca, a gente consegue vazar o metal dentro para daí ter o produto que a gente quer em metal. Depois que o metal já está solidificado, bonitinho, já passou pelo processo de resfriamento, quebramos a casca e tiramos daí, fazemos o corte para tirar cada produto individualmente. E aí passa pela inspeção de tolerâncias, né? E aí o que eu estou trabalhando hoje, então, é definir, através de estudos estatísticos, quais serão os melhores parâmetros para fazer esse processo. Então, que temperatura de cera que eu vou usar, qual vai ser a pressão que vai entrar essa cera, quantas vezes eu vou ter que revestir em lama com areia, qual a temperatura de vazamento do metal que tem que estar para entrar na casca, tudo em vários testes e estudos estatísticos. E depois de tudo isso, a gente tem o produto final e faz sempre a verificação do produto final, que daí, através do produto final, a gente sabe quais foram os melhores parâmetros que deveriam ter sido usados, e aí faz a validação do processo depois. Esse é o segundo projeto que eu estou trabalhando, então, que é a validação do processo. Alguém já fez todo esse processo 1, esse produto 1. Nesse projeto 2, então, eu estou fazendo a validação do processo. Esse estudo estatístico já está feito, e aí, então, eu preciso mostrar, através de um relatório final, né, que esses são os melhores parâmetros e que vai dar tudo certo para validar o processo para começar a produzir. E aí a gente vai fazer uma capabilidade de processo, que é para ver qual a capacidade do processo de produzir as peças dentro das tolerâncias. E aí, disso tudo, o que tiramos? O que eu estudei tanto, que eu pesquisei tanto no Brasil, que chegou aqui e era ou não era realmente, né? A gente tinha visto que o sotaque daqui era ruim de entender, e chegando aqui a gente descobriu que era muito ruim de entender. Mas a gente segue a vida, o pessoal aqui é muito aberto, assim, eles não ficam nem um pouco bravos, assim, de ficar repetindo, eles repetem, quando eles veem que você não está entendendo o que eles estão falando, eles falam mais devagar, falam mais abertos, eles são bem tranquilos enquanto a isso. Mas no começo, com máscara ainda, é quase impossível de entender. A gente já visto também que seria difícil achar casa para alugar aqui por causa da crise imobiliária. E chegando aqui, a gente viu que a crise é muito maior do que a gente imaginava, porque
tem muito mais gente querendo casa para alugar do que casa disponível que eles têm. Então, fazer o quê? Mas é isso, a gente veio sabendo que teria, chegou aqui e tem, mas estamos seguindo o jogo, né? Outra coisa que a gente viu que é muito diferente do Brasil é o tipo de contrato que eles têm aqui. Aqui, não sei se por causa de legislação, é muito difícil deles mandarem as pessoas embora. Então, o que acontece? As empresas acabam tentando contratar por agências de recrutamento. Então, eles te dão um contrato temporário de 1 ano e aí você renova esse contrato com a agência de recrutamento antes de ser contratado permanente, porque depois que você for contratado permanente, aí, assim, acho que eu não conheço nenhuma história de gente que foi mandada embora. E aí, assim, a título de curiosidade, né? Os feriados aqui são sempre na segunda-feira. O único feriado que não é na segunda-feira é o St. Patrick's Day, que é 17 de março, se eu não me engano. E aí, o feriado é no dia 17. Mas assim, todos os outros são em segundas-feiras. Então, tipo, temos o feriado da primeira segunda-feira de maio, a primeira segunda-feira de junho, a última segunda-feira de outubro. E aí, nesse caso desse ano, que o Natal é 25, que é um sábado, eles jogam para segunda-feira também. Então, isso foi muito legal, assim, saber que eles fazem isso assim. E aí, a partir do princípio que você está na Europa, se você tem sexta, sábado e domingo, e segunda, porque sexta que eles trabalham até meio, sim, mais cedo eles saem. Tipo, sei lá, 2 horas da tarde já não tem mais ninguém trabalhando, sexta-feira. E você faz uma viagem tranquilamente para qualquer lugar da Europa. E aí eles prezam muito isso aqui, eu acho muito bacana. E aí, então, para finalizar com essa fotinha mais ou menos do escritório e essa frase que, em tradução livre, quer dizer que a única jornada impossível é aquela que você nunca começa. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que teve a curiosidade de saber o que eu tinha para falar. Agradecer a todos os professores pelo convite, pela oportunidade. E é isso, gente. Essa foi a minha história. Espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado alguma coisa disso tudo, que não é fácil, mas não é impossível, que você, sabendo onde você está, onde você quer chegar, nada é impossível. Se organizar certinho, vai dar tudo certo. E é isso. Muito obrigada. Micaela, antes de eu fazer o agradecimento, acho que eu vou me mudar para a Irlanda, só pelo fato de feriado na segunda e na sexta-feira sair as duas. Foi uma pleasant surprise, que a gente chama. Foi uma surpresa, assim, não esperava. Nem pensei nisso quando eu estava pesquisando as coisas para vir para cá, mas foi quando eu cheguei e falei, nossa, é assim que funciona? Deveria ser assim em todos os lugares. Não é por causa da cachaça não, né, Emily? Não. Que coisa melhor do que você sair na sexta-feira, 2 horas da tarde, e não ter que trabalhar na segunda? É um sonho. Vou voltar para a pauta aqui. Agradecemos à aluna egressa Micaela pelas suas palavras e nesse momento vamos abrir para as perguntas. Agora aguenta aí, Micaela, que eu tenho que ir para o YouTube. Na verdade, o Amaury já me mandou aqui uma pergunta. Peraí, calma aí, deixa eu ver. Não, ele não mandou uma pergunta, ele mandou um recado. A letra do cidadão continua horrível. Horrível. É por isso que ele só digita hoje em dia. Verdade, né? Aqui, ó. Uma pergunta do professor Rodrigo.
Como são vistas as questões de sustentabilidade dentro do projeto e manufatura dos produtos na empresa onde você trabalha? Caso, né, você possa responder. Eu acho que eles são bem preocupados, assim. Não sei se vocês chegaram a reparar nas fotos que a Amaury andou rodando por aí. Tem a turbina eólica. E não sei se são dados oficiais, mas ouvi dizer que essa turbina eólica já tira, né, 30% do valor de energia que eles consomem, né? Que é tudo produzido por eles ali na turbina. Então, eu não tenho muito contato, assim, de saber o que eles fazem e tal. Gente, eu entrei faz pouco tempo também, não é assim. Não tô lá faz 3 anos. Mas eu sei que esse projeto da turbina eólica foi muito grande e foi concluído faz pouco tempo também. Ok. Vou voltar lá para o YouTube agora. Vamos ver se o pessoal tem pergunta lá. Como assim, gente? Perguntem. É que, na verdade, as perguntas básicas que eu ia te fazer, você já respondeu no começo, né? Tipo assim, como que... se você tivesse uma dica para dar para os alunos, foi a primeira coisa que você já falou. Queria que alguém tivesse me contado essas dicas. O professor Nardi mandou, você falou sobre as inspeções dimensionais. Qual a ordem de tolerâncias? Você pode falar sobre isso? Eu acho que eu não posso, não. Eu vou ficar devendo. Segredo industrial, Nardi. Segredo industrial. O Rodrigo está perguntando como funciona a questão do diploma, tipo, a validação do seu diploma, já que seu diploma é pela UTF Cornélio, como que funcionou para você estar na empresa aí? Como conseguiu validar esse diploma? Aqui na Irlanda, eles têm uma parte de determinadas profissões que eles chamam de critical skills. Então, são profissões que eles não têm como suprir a demanda aqui na Irlanda. E a engenharia mecânica é uma critical skills. Então, é uma profissão que te dá a possibilidade de ter o visto pago pela empresa. Se você não tem cidadania, se você não tem, se não vem como eu vim, né? Você pode pegar a engenharia mecânica e aplicar para as vagas aqui. Se a empresa tiver disposta, ela tem que arcar com tudo e tal. Tem todo um outro processo que daí eu já não sei. E a Irlanda, você vem pelo Critical Skills. E aí, por ser Critical Skills, facilitou a minha validação. Você não tem que fazer uma prova, você não tem que fazer reconhecimento de histórico, nada assim. É um processo mais facilitado, assim. Então, só entreguei meu diploma para eles. Falei, boa sorte. Nossa, eu tô achando que você vai ter vários companheiros aqui depois. Eu tô até vendo a manchete. Palestra de aluna tira todos os formandos da UTFCP. Melhor, acaba com a crise da engenharia mecânica na Irlanda, né? Resolve. Também. Ó, o Nardi ainda quer saber. Décimos, centésimos, milésimos, polegada ou milímetros? Segredo de Estado. Nardi, dessa vez você não vai ter sua resposta. Vamos ver. O pessoal tá tímido. Na verdade, eles estão pensando já estão pesquisando para ir para a Irlanda, entendeu? A pergunta que não quer calar, você trabalha de hotel também? Tem quarto para mim? Verdade. E como é que foi? Porque você chegou na Irlanda em 2019, né? Isso. Em 2020 chegou a pandemia. Então, pois é. Eu cheguei em maio de 2019, e aí eu vim sozinha, né? E arranjei emprego no restaurante em junho. E aí, junho, o Lucas veio. Aí, final de junho, começo de julho, a gente aplicou para o visto dele. E aí, o visto dele saiu em dezembro. E foi a nossa sorte, porque
fevereiro já estava aí com Covid estourado e tal. E a gente chegou, deu a sorte de conseguir tudo, tá? Os 2 empregados já quando o Covid estourou. Então, pra gente não impactou assim o Covid em relação ao Covid, mas a gente estava já estruturado, a gente já tinha achado um lugar para morar. A gente também dividiu casa, que a gente tinha visto na pesquisa que eles têm muita burocracia para conseguir arranjar casa, porque tem muito mais gente do que casa. Então, a gente tinha visto que a gente ia ter que dividir casa para conseguir referência de... Aqui eles chamam de landlord, né? E para daí conseguir uma casa só pra gente também é caro, então precisava estar os 2 empregados, precisava estar os 2 com dinheiro bom. E aí a gente foi se organizando, assim, foi um processo de ter estudado tudo que poderia acontecer e baby steps, né? E um passinho de cada vez. E aí arranjou emprego, arranjou casa e foi indo. Ó, tem uma pergunta lá no chat. Você tinha dito que fez uma reserva de dinheiro quando foi para a Irlanda. Você acabou gastando muito da reserva do dinheiro? Não, porque eu arranjei o emprego no restaurante muito rápido. Então, aqui, quando a gente começa a alugar ou um quarto em casa compartilhada, ou um apartamento, uma casa para vocês, a gente tem que pagar o primeiro aluguel e um depósito, que seria tipo um calção, assim. E foi esse dinheiro que eu gastei. Eu gastei o primeiro aluguel e o depósito. Porque daí, tipo, eu cheguei com 2 semanas de tipo um hostel já pago do Brasil. Então, esse dinheiro eu já tinha pago do Brasil. E aí, o que eu gastei aqui foi o primeiro aluguel, o calção, e depois já comecei a trabalhar, daí com o dinheiro que eu ganhava era o que eu vivia. Aí depois o Lucas chegou também, começou a trabalhar, daí a gente mais guardava do que gastava. Então, graças a Deus, tenho reserva de emergência ainda. Você trabalha mais com a parte de estatística? Trabalho também, mas eu trabalho bastante no chão de fábrica. Todo dia eu tô na fábrica, tô acompanhando o processo, vendo o que tá dando certo, vendo o que tá dando errado, vendo o que a gente pode fazer de diferente. Mas a estatística faz parte. Tá. Tem mais. O teu marido está trabalhando com o quê? O meu marido trabalha na Apple com a parte de estruturação de... O Nard ficou feliz, olha lá a cara dele. Ele perguntou. Ele trabalha com estruturação de produtos. Não é tanto na área de engenharia, mas reestruturação de, digamos, de reprocesso, assim. Calma aí que tá chegando bastante pergunta aqui. Como é o seu dia a dia? A parte técnica em inglês está sendo um desafio? Então, não, porque o meu mentor lá na empresa é um brasileiro. Então, isso ajuda muito. Eu teria penado muito mais se fosse em inglês, mas eu converso em inglês todo dia, toda hora, com os operadores, com pessoal de qualidade, pessoal de operações. Mas a parte que eu entendi, que eu conheci, entendi o processo, foi tudo feito em português. Eu acho que quem tá mandando é o Lucas, tá? Deve ser, deve ser. Daí ele mandou parabéns, Mica. Certeza. Mas tem um outro Lucas no chat também, tá? Não, e sabe o que é o pior? Tem 2 Lucas Carvalho no chat. Verdade. Tem. Mas eu acho que o segundo acho que não é o seu marido. Também conhecido como Minds. Fala aí, Minds. Tá, o outro Lucas está perguntando como funciona o processo seletivo na Irlanda, LinkedIn, currículo, esse tipo de coisa. Aqui o LinkedIn é muito forte. Quando eu vim, eu fiz
eu tinha montado o meu currículo num modelo que eu achei na internet daqui, mas quando eu cheguei aqui eu contratei uma assessoria para fazer o meu currículo, para melhorar o meu LinkedIn, e eles contratam bastante, e como eu disse, tem bastante agência de recrutamento, então as agências entram em contato com você, ou você manda seu currículo para a agência e fala, tô procurando uma vaga assim, 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 quando tiver oportunidade, por favor, me liga, alguma coisa assim. E eles são bastante ativos também no LinkedIn, e aí eles entram em contato se acharem seu perfil interessante, se tem alguma vaga que eles estão procurando e tal. Então, é mais nesse sentido. Aí você faz a entrevista com essa pessoa da agência, aí se essa pessoa achar que tem a ver com a vaga, daí te passam para o processo da empresa. Ah, muito legal. Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Não. O primeiro Lucas Carvalho não é o seu marido, é o segundo. Então, acho Tem que uma outra. tem aonde? Perdi. Tem a do Lucas Carvalho. Ele pergunta quais os materiais que é mais trabalhado utilizado nas próteses. Ah, é verdade. Eu não sei se eu posso responder isso não, gente. Eu Mas não sei. é metal, é polímero, é cerâmico? É metal. As peças no final são bem polidinhas, assim, são bem bonitas. Não que eu queira usar, porque não, prefiro não. Nossa. Mas são bem bonitas. Então, a gente acha que não, a gente prefere não utilizar o seu serviço. Né? Na verdade, Então. o que você faz no seu serviço, tô de boa. Mas se precisar, a gente espera que esteja bem feito, né? Então. Exato. O Hazuki. Boa noite e sucesso para você. Vocês tiveram alguma experiência na área térmica? Não, a gente faz tratamento térmico das peças, mas aí é uma empresa terceirizada, não é a gente que faz on-site. Eles não foram para sua área, Hazuki. É que tem um delay do que eu leio para você e vai para o YouTube, entendeu? Então daí pode Entendi. ser que venha uma pergunta depois. Sem problemas. Bom, acho que é isso. Ah, o Hazuki mandou. Que pena. Uma risadinha. Bom, chamamos agora para fazer as considerações finais o ilustríssimo chefe de departamento da mecânica, professor Carlos Dinardi. Vamos lá. Hoje eu estou diferente aqui. Micaela, quero te parabenizar, né? Aliás, senhora Micaela, né? E o senhor Lucas, nós parabenizamos vocês dois pela atitude que vocês tiveram, não só por conta do que vocês viram aqui na escola, né? Mas por conta dos familiares, por conta do projeto de vida, vocês se desenvolveram e conseguiram planejar uma saída diferente, né? Às vezes nós temos dificuldades em planejar o que nós vamos fazer por aqui, né? Aqui na nossa casa, às vezes na escola, no trabalho, né? E vocês, de acordo com o que você contou aí, vocês fizeram isso bem detalhado, tá? E eu queria parabenizar você por essa iniciativa, por essa atitude, né? Que alguém aí vai dizer que é uma atitude empreendedora, né? Porque você empreendeu na sua vida. E graças a Deus nós estamos vendo que estão sendo bem-sucedidos, né? E a gente espera que continue assim. Obrigada. E nós acho que podemos, né? Depois dessa terceira apresentação,
nós podemos agradecer, né, já que nós estamos encerrando esse nono CIPEM, né, esta edição, esta nona edição. E antes de encerrar, eu quero agradecer, né, mais uma vez, ao Eleutérico de Moraes, que deu todo lá, como você já bem explicou também, né, a lição de vida dele, né, de persistência. Queria agradecer também ao Renan Francisco Soares, nosso outro egresso, que também foi um cara bastante persistente, né, e está aí quase que vizinho, está mais vizinho de você do que nós, né, está aí no Reino Unido. E agradecer a senhora Micaela. Eu não sei se o seu segundo sobrenome é Keyhold ou Keyhold? É Keyhold. Keyhold, né? Você diz que é alemão, né? É alemão. Matsubara, e deve ter o sobrenome do esposo agora também. Não tem. Não tem, mas tudo bem. Não tem. O importante é o coração que está juntinho, né? É verdade. Então, nós agradecemos a vocês três, né? Por compartilhar as experiências, né, que vocês tiveram, estão tendo, que a gente acredita que vai servir muito para a nossa plateia como incentivo, né? E para nós também, né? Um incentivo às nossas vidas, às nossas carreiras, né? Que de tudo isso que a gente assistiu, eu consegui tirar uma lição de vida, né? Eu quero agradecer também ao Júlio César Ramos e a equipe técnica do Cojet aí, pelo excelente suporte que eles nos deram e nos estão dando aí, né? Agradeço e parabenizo a comissão do CIPEM, presidida aí pelo professor José Aparecido Sidão Lopes Júnior, né? Comissão essa que não mediu esforço nenhum para preparar e oferecer esse evento com a qualidade que foi oferecida dentro das condições que nós temos hoje, né? Agradeço ainda as nossas diretorias, né, pelo apoio incessante que eles têm nos dado. E depois de todos os agradecimentos, eu creio que todo mundo que participou dessas 3 noites, quem não participou ainda, né, pode assistir essas palestras todas no nosso YouTube, né, e ela mostrou, desde o cara simplesinho, né, como foi a primeira palestra, né, o cara simplesinho, que trabalhava lá na agricultura, né, a pessoa que ele se tornou hoje, né, melhor do que era antes. O Renan também entrou aqui na nossa escola com as dificuldades, com as limitações, mas ele foi se desenvolvendo e com o passar do tempo, aí eles foram crescendo, né? A senhora Micaela, né, olha só, insatisfeita com tudo que ela estava fazendo aqui, ela consegue descobrir que tem coisa mais desafiadora para ela fazer. E está fazendo. E desses 3, eles deixaram uma mensagem muito importante para a gente. Quem assistir aí as 3 palestras vai poder tirar essa mesma mensagem. Não podemos parar nunca, né? O nosso instinto, o engenheiro, né, ele nunca está satisfeito. O engenheiro de verdade, ele nunca está satisfeito. Ele sempre está procurando alguma coisa diferente, melhor para ele fazer. Ele busca lá atrás, na experiência dele, aquele que ele não que ele poderia ter feito e não fez, e se arrepende às vezes, né? Poxa, eu poderia ter explorado mais aquela situação, mas eu vou explorar essa outra. Então, o engenheiro não para nunca, porque se ele parar, né? José Simão, que é um jornalista aí era na Jovem Pan, ele falava que quem fica parado é poste, né? Nós não podemos parar. Então, além de estarmos felizes com essa participação, né, dessa plateia grande que nós temos tido aí, às vezes a gente tem olhado na apresentação momentânea do YouTube, nós tivemos lá alguns poucos participantes, né, algumas dezenas, mas segundo a professora Emily aí, ela tem feito um levantamento aí diário e esse YouTube tem sido acessado por centenas de pessoas.
centenas. Então, nós estamos cumprindo com uma das nossas metas, né? Que era divulgar as ações técnico-científicas e humanísticas dos nossos formandos, né? Então, baseado nisso, eu convido vocês a participarem em 2022, que está logo aí, né? Da 10ª edição do CIPEM. E nós já começamos a preparar. Sabe por quê? Porque não podemos parar nunca. Agradeço a presença de todos, desejo paz, bem-estar e as bênçãos de Deus a todos e a todas, tá? Boa noite. E até o ano que vem.